nome é Gabriele Weber, mas pode me chamar de Gabi. Eu sou uma travesti branca lésbica, sou do espectro autista, sou cientista molecular, seja lá o que isso for, não me pergunte, não sei falar o que é, apesar de eu ser. Fiz doutorado em física, trabalhando com física teórica, física matemática, estudando teorias que surgem no contexto da teoria de cordas, e eventualmente eu passei num concurso. Eu entrei na USP em 2002 e nunca mais saí, né? Essa é a grande história que eu gosto de contar. Mas eu sou docente aqui na Escola de Engenharia de Lorena. Lorena é uma cidade no interior de São Paulo, próxima a Aparecida. Então, é um interior de São Paulo que não é tão explorado. Quando a gente pensa em interior de São Paulo, o pessoal fala em Campinas, Bauru, Ribeirão Preto. Não, esse aqui é o interior que vai para o Rio. E é uma região muito católica. Estou aqui desde 2014 e vindo para cá eu acabei tendo que ampliar os meus horizontes acadêmicos, né? Primeiramente porque eu sou docente de matemática aqui, né? Não sou nem de física. Apesar que eu acabo dando aula de física, porque sempre falta professor para dar aula de física, eu acabo pegando física 3, que ninguém gosta. Ninguém gosta, ninguém. Não, eu só pego as matérias que ninguém gosta. É física 3 e álgebra linear. São as minhas matérias que estão tópico sensível. Tópico sensível, exatamente. E nisso eu acabei, por dificuldades de continuar com a minha pesquisa, em termos de conseguir aluno, porque uma vez que você é professora, você não consegue tocar sua pesquisa no mesmo ritmo quando você está na pós ou mesmo no pós-doc, né? Você precisa de aluno para tocar, porque você tem toda a burocracia e as aulas para dar, né? Então, eu comecei a abrir um pouco, porque eu comecei a trabalhar com ensino de ciências, né? Eu trabalho com desenvolvimento de jogos de tabuleiro voltado para o ensino de ciências, e agora eu estou começando a ampliar um pouco, pensando em pedagogias das travestilidades, das monstruosidades, e pensar o impacto do meu corpo na sala de aula, coisa que eu estou começando a pensar, não é nada muito estabelecido. Coisas são passos para o futuro, mas são coisas que têm me agradado bastante. E, além da questão do ensino de ciência, mais recentemente eu tenho trabalhado numa interface com as ciências sociais, mais especificamente antropologia, no contexto de estudos de gênero, para entender vivências trans, vivências divergentes e estudar toda essa reação que tem acontecido da extrema-direita à presença de pessoas trans nas universidades, na sociedade, então esses projetos de lei, esse tipo de coisa bem complicada e que faz a gente sentir mal, mas que é importante a gente estudar para pensar em políticas públicas e nos nossos contra-ataques de resistência. Além disso, e eu sempre gosto de falar, né, eu sou musicista, toco guitarra, escrevo muita música, mais do que eu consigo gravar. Sou artista marcial, jogo RPG, não à toa que eu fui trabalhar com jogos de tabuleiro. Cometi um grande erro de falar, não, vou trabalhar com jogo de tabuleiro, porque eu gosto de jogar jogo de tabuleiro, e aí eu vou juntar o prazer com a diversão, com o trabalho. Na verdade, não, eu transformei a minha diversão em trabalho, isso é uma péssima ideia. Sim, com certeza. Realmente você faz muita coisa. Muita né? coisa. Não, e eu esqueci de uma coisa importante, né? Eu sou sindicalista, além de ativista, eu sou sindicalista, estou nas diretorias nesses últimos anos dos sindicatos, tanto da DUSP quanto do Andes. Não estou mais na diretoria do Andes, estava na última gestão, mas é importante a gente se mobilizar ainda mais nesse contexto de ataques à educação pública. Sim, sim. Certo. Aí, aproveitando o gancho, né, das suas multifacetas, e aproveitando que a gente está seguindo um roteiro semi-estruturado, e eu, particularmente, eu lhe conheci através do Mamute na Ciência, assim como a Rebeca, e a gente pensou em aproveitar e fazer uma articulação de como nasceu o projeto e que você também, como nasceu o projeto e como você poderia colocar
Cadê o roteirinho aqui? Humanizar. É como você poderia. É o papel de humanizar a figura cientista dentro do Mamontes da Ciência. Isso, exatamente isso. Tá, então, o Mamutes claro. na Ciência, ele tem uma história já bem longa, né? Porque o projeto em si ele já tem 12 anos. Vai fazer 12 anos este ano. Ele surgiu logo que eu vim para cá, em 2014. Então, no final de 2014 a gente montou. E uma das coisas que eu percebi logo que eu vim para cá era a ausência de espaços de ciência dentro da universidade para aproximar aluno da ciência, né? Então, todo o contato que os alunos tinham com ciência era ou na aula ou quando já estava fazendo IC, não tinha seminário, não tinha nada. E eu tinha vindo do Instituto de Física na USP, que era um lugar que todo dia tinha seminário. Então, tipo, hoje eu estou cansada, quero ver coisa diferente, não estou a fim de trabalhar, não estou a fim de produzir efetivamente. Tinha um seminário para aprender, tinha um seminário para trocar. E aqui não tinha esse negócio. Eu me juntei. Calhou que, quando eu entrei aqui, foi uma época que tiveram vários concursos, não tinha bastante professor novo, que estava chegando com muita vontade de fazer coisa e percebeu a mesma situação, esse mesmo incômodo de não ter esses espaços de troca. E o Mamutes na Ciência surgiu exatamente com essa perspectiva de criar um espaço onde a gente pudesse ter seminários voltados para a graduação e para o público externo, então que não existissem um conhecimento específico, mas que servissem para falar o que a gente estava fazendo na universidade, ou achados científicos relevantes, ter esse tipo de troca. Então, eram seminários que aconteciam quinzenalmente, que a gente organizava. É um trabalho do cão trazer pessoas para cá, mas a gente tinha amigos na época que topavam a viagem, e a gente tocou nesse esquema até mais ou menos 2019. E a gente teve anos com bastante sucesso, anos um pouco mais fracos, mas lá para 2018, 2019, a gente começou a perder um pouco de momento. 2019, de uma maneira mais específica, a gente não conseguiu mais tocar os seminários. E aí a gente estava planejando para 2020 uma reformulação para trazer mais pessoas. E a gente estava com, tipo, já tinha acertado vários seminários legais. E aí veio a pandemia. E aí a gente precisou, o que a gente faz, né? Não tem como fazer seminário. É um saco o seminário. A gente já estava começando a ver as aulas online, não era um ambiente legal, não era uma coisa. Já tinha demais aula online, mais seminário online, não vai dar certo. E aí a Rebeca teve a ideia, a Rebeca, minha esposa, ela teve a ideia, que ela adora podcast, vamos fazer um podcast. Então a gente começou a preparar um podcast com uma perspectiva atemporal, no sentido, tipo, a gente ia pegar um assunto científico e ia discutir sem que ele ficasse marcado no tempo. A gente não estava falando de temas que estavam altos necessariamente. A gente queria fazer uma coisa que sobrevivesse ao tempo e que, tipo, você não precisasse ouvir todos os episódios para entender o que a gente estava falando. Então, essa foi a perspectiva inicial. E a gente não tinha esse aspecto da diversidade aí. Tá? A diversidade, a gente acabou entendendo o nosso lugar na diversidade ao longo dos 2 primeiros anos do podcast. Porque uma das outras coisas que a gente percebeu é só o podcast não se sustentava. Dado o tipo de material que a gente produzia, a gente conseguia fazer um episódio por mês. E lançando um episódio por mês, ninguém ouve. Ninguém não tem atração nas mídias sociais. Então a gente percebeu, a gente tem que fazer um canal de divulgação científica. Estava ganhando força na época no Instagram, né? O Facebook já estava caindo. Sei lá, vamos fazer no Instagram, porque é onde parece que tem público. E a gente criou uma página no Instagram cujo propósito original era simplesmente a gente criar um público para divulgar o podcast. O que aconteceu ao longo dos anos é que a gente viu que o Instagram estava fazendo mais sucesso, dava menos trabalho a gente manter o Instagram do que fazer os podcasts, em termos do retorno. Então, a gente viu que fazia mais sentido, e tanto é que o MamuCast está parado, porque a gente está sem aluno para dar conta do recado. A gente precisa de mais alunos para conseguir fazer tudo o que a gente faz. E aí, nesse processo, a gente começou a perceber, ninguém fala de diversidade na ciência, principalmente nas ciências exatas. Quando você pensa em questões de diversidade, vai ter um pouco
O Parenting Science estava fazendo uma questão de diversidade, mas voltando para a questão da maternidade, da parentalidade, mas público... Diversidade era igual a ser mulher na ciência, era essa a discussão. Um pouco a questão racial, mas ainda num ponto menor, e ninguém falava da questão LGBT. E isso caiu como uma luva para a gente começou a falar, a gente viu que pessoas se interessavam pelo tópico e a gente falou, tá, beleza. O Mamutes virou uma página de divulgação científica com esse spin da diversidade. Então, nosso nicho é falar sobre ciência diversa, quem pode ser cientista, como é o trabalho da pessoa cientista, como a diversidade informa o nosso trabalho, porque ciência não é neutra. E foi uma coisa orgânica, a gente não montou, a gente não pensou tanto. A gente só queria fazer um canal de divulgação científica e a gente foi meio que achando, tá, aqui que a gente encaixa, aqui que a gente brilha, e o resto é história. Continuando esse gancho que a gente estava falando, eu gostaria de saber como que a sua vivência travesti informa o modo como você produz ciência. E se existe ciência travesti. Boa pergunta. Então, assim, a segunda parte é fácil de responder, porque, sim, existe ciência travesti no momento que travestis fazem ciência. Então, essa é a parte fácil da sua pergunta. Se travestis fazem ciência, o que ainda são poucas as travestis que fazem ciência de uma maneira formal, tá? Então, acho que é uma coisa importante, né, a gente enfatizar a questão da formalidade, porque sem a formalidade sempre existiu pesquisa a travestis. Quando a gente pensa nas tecnologias de hackeamento de gênero que foram desenvolvidas na pista, então toda a questão da hormonização, até mesmo do silicone industrial, são tecnologias de gênero que foram desenvolvidas por travestis na pista. Tem as suas questões, porque exatamente elas não tinham os melhores meios disponíveis para desenvolver as pesquisas delas, mas sim todo um conhecimento que começou a chegar na medicina e a gente às vezes compara os protocolos de hormonização e você vê, isso aqui dá para melhorar com o que eu aprendo com as meninas. Então tem muita coisa para se aprender, tem muita troca. Então sim, existe ciência travesti. Agora, de uma maneira mais específica, como a minha travestilidade informa a minha pesquisa, é um pouco mais complicado. Até porque a minha linha de pesquisa ela está transicionando. Então, acho que vale eu contar um pouco da minha história na pesquisa, né? Então, eu comentei com vocês que o meu doutorado foi estudando teoria de cordas, estudando uma área da física matemática chamada integrabilidade, que é basicamente a área da física que vai estudar o que existe de regular e o que torna os sistemas regulares, a ponto de você conseguir resolver mesmo sistemas interagentes. Então, simetria, carga conservada, esse tipo de coisa que eu estudava. E isso foi antes da minha transição, né? Eu hackeei o sistema, me contrataram achando que eu era um homem cis hétero branco, mas na verdade eu era uma travesti escondida. E no momento que eu transicionei, isso foi publicamente 29 de janeiro de 2019, e a partir desse momento que eu virei uma pessoa trans pública, começaram a surgir convites para falar sobre a minha experiência sendo uma travesti, fazendo física, fazendo matemática. E aí eu não posso negar que a minha formação em ciências moleculares, toda no doutorado em física, muito influenciada pelo positivismo, ela não entendia como legítima conhecimento experiencial. E eu, como fruto dessa criação, não entendia a minha experiência como fonte de conhecimento. E aí, quando começaram a surgir esses convites para falar da minha experiência, eu não conseguia. Para mim, isso era impossível. Era ilegítimo falar da minha experiência, porque o que eu tenho a ver? Aí eu falei, tá, beleza, mas é importante eu falar, porque no sentido de que eu queria ter visto uma pessoa como eu, quando eu estava crescendo, para falar, não, eu consigo ser cientista e travesti. Eu falei, beleza, eu vou dar um jeito. E aí, no meio do caminho que eu encontrei, foi, tá, deixa eu olhar dados
que tem. Que as pessoas pesquisam sobre gênero, sexualidade, transgeneridade na ciência? E eu encontrei alguns dados. Na época, tinha acabado de sair um estudo da IOP sobre diversidade na ciência, já tinha alguns anos um estudo da APS. Legal, isso aqui já me dá uma fonte de dados para eu começar a falar sobre dados. E aí eu pincelava uma coisinha ou outra da minha história, mas eu não me sentia muito confortável. E de uma coisa vai, de uma palestra aqui, outra palestra ali, começaram a surgir cada vez mais convites, perguntaram até, tipo, e dados do Brasil? Tem? Não tem. Vamos gerar esses dados. E aí eu comecei a pesquisar, juntar com pessoas, fazer várias parcerias, e aqui eu tenho que falar de duas grandes parcerias, né? Uma que foi com a Fernanda Stanley Skulski, do Parenting Science, que a gente tocou, né, tem que terminar os relatórios para a gente publicar do Ciência LGBT. E um pouco mais tarde, o Corpus Trans, que surgiu com o Sil Nascimento. E aí, dessa colaboração com o Sil Nascimento, tipo, o pezinho que estava se aventurando nas humanidades afundou nas humanidades e ficou por lá. Então, hoje em dia, eu não faço mais pesquisa pura em física porque não tem tempo. Não é uma questão de eu não gostar, de eu não achar que é importante, mas estudar as questões de gênero na ciência, ou de uma maneira mais geral, entender, tipo, percepção de gênero, usar matemática para entender gênero, são coisas que têm me interessado, e eu tenho achado temas muito mais urgentes e que me atravessam muito mais, né? E eu tenho dedicado o tempo que eu tenho nesses estudos. Então, se vocês forem olhar minha produção científica mais recente, são artigos voltados para entender gênero, para entender esses projetos de lei antigênero. E é isso que eu tenho feito agora, porque são coisas urgentes, são coisas que me atravessam, são coisas que pegam na minha pele. E, de outro lado, é a teoria, eu tentar usar da teoria para entender o meu lugar no mundo. E aí, como eu ainda não domino as teorias antropológicas, as teorias de gênero, eu estou usando análise funcional para resolver esse problema. Tá? Funciona. Outras pessoas acham estranho, mas dá para entender, dá para usar análise funcional para entender gênero. A minha travestibilidade atravessou tanto a minha pesquisa que eu transicionar o meu gênero desencadeou uma transição de carreira e eu vejo o meu trabalho muito mais relevante, muito mais importante para mim, e a ponto de, por exemplo, eu estar durante as minhas férias aproveitando para botar as leituras em dia. Que bom, né? Que isso eu sinto que te deixa mais completa, faz mais sentido, né? Sim. Acaba sendo toda essa construção de sentido realmente que a gente começa a se perceber e começa a ver a nossa pesquisa realmente fluindo do jeito que a gente realmente quer fazer pesquisa. Eu quero ver se num futuro não muito distante eu escrevo um artigo exatamente sobre isso. Eu acho que falta esse tipo de narrativa na academia. Com toda certeza. Até quando a gente tenta fazer essas introduções para esses temas, a gente sente falta, a gente se sente lesionado por não ter referência nessas temáticas. Aí, ok, eu parto a partir de onde? Como é que é o meu potencial? Em que eu posso me referenciar? Todas essas problemáticas acabam surgindo. Exatamente. E aí agora, a gente queria discutir um pouco sobre visibilidade versus permanência. Como que a gente consegue entender que a visibilidade trans não é aparecer, né? Aqui a gente coloca aparecer entre aspas, mas que essa visibilidade ela tenha essas, né? Vocês tenham essas condições dignas de trabalho, dentro da universidade, de bolsa, de carreira, não só de ascensão, mas de permanência, não só de permanência, mas também de ascensão dentro das universidades, porque você olha lá, tem as cotas, aí tá, essa pessoa entrou na universidade, mas de que maneira a universidade está fazendo com que essa pessoa permaneça dentro da universidade? De que maneira
está existindo uma ascensão dessa pessoa na carreira que ela escolhe. Então, como é que a gente consegue discutir essa visibilidade que as pessoas entendam que não é aparecer, né? É ter condições dignas de tudo. Eu daria ainda um passo para trás. Visibilidade trans ainda é sobre possibilidades de existência. É mostrar que existências trans são possíveis, e possíveis além da pista, possíveis além da marginalidade, possíveis além da morte. Tanto é que o vídeo do Dia da Visibilidade Trans que eu gravei com o Mamutes para sair hoje, não tem como não falar da questão dos assassinatos, mas eu não queria falar dos assassinatos, porque o que acaba acontecendo, você vê a maior parte, e aqui não criticando as postagens sobre visibilidade trans, mas ainda se foca muito na questão negativa. E aí não é uma questão de passar o pano, de falar que não existe, falar que está tudo uma maravilha, mas a gente tem um dia para isso. Dia 20 de novembro é o dia da memória trans. Esse é o dia que a gente vai chorar os nossos mortos, a gente vai honrar as pessoas que foram assassinadas pelo sistema. Dia de visibilidade é a gente falar que a gente existe, é falar que a gente pode ocupar os mais diversos espaços e é lutar pelas condições para acesso e permanência. E aí eu começo a falar mais do que você comentou, né, das cotas e das condições de permanência. E aí são meio que a cobra mordendo o próprio rabo, porque a gente vai começar a ter a discussão de cotas, e a gente pode falar das cotas raciais também, que é o mesmo processo, só que alguns anos depois. As cotas elas vão começar a aparecer depois que as primeiras pessoas trans ou negras entraram no sistema. E são essas pessoas que vão entrar pelas rachaduras. Elas vão entrar devagar, por um vestibular ou outro, ou por algum acaso. Por exemplo, o meu caso, tipo, eu tive toda uma construção me portando como um homem cis hétero branco para conseguir chegar onde estou e então poder falar, não, olha, não é bem assim. Então, existe todo esse hackeamento do sistema, esse permeamento pelas rachaduras, até que a gente tenha uma pequena massa crítica que a gente consiga falar, tá, eu tô aqui, mas cadê as pessoas iguais a mim aqui? Sim. E aí a gente vai e olha na sociedade, tem muito mais pessoas iguais a mim que estão na sociedade, mas não estão dentro da universidade. E aí que começa a luta por cotas, que é, ok, existe um desbalanço, existe um demônio de Maxwell que não está deixando as pessoas trans, as pessoas negras entrarem na universidade como a segunda lei da termodinâmica preveria, e a gente tem que quebrar esse cara. E as cotas servem exatamente para isso, para quebrar um sistema opressor, ou para facilitar ou agilizar que o equilíbrio térmico seja atingido. Um catalisador. E a ideia é que as cotas nunca sejam um remédio definitivo. A ideia é que o mais cedo possível a gente possa falar, chega de cotas, a gente não precisa mais de cotas. E aí, quando as pessoas começam a entrar com maior vazão com as cotas, a gente começa a ver as questões estruturais dentro da universidade. Vai ser a quarta ou quinta vez que eu falo essa semana desta anedota da minha vida, mas ela é muito importante e ela ilustra bem o que eu quero falar, né? Quando eu estava no Instituto de Física, era comum ouvir isso quando eu entrei, né? Tipo, 2002, coisa de mais de 20 anos atrás, o mundo era outro, muito mais elitizado, muito mais racista, e eu lembro de professor comentando que no Instituto de Física não tinha racismo. Coragem. E o pior é que eu não posso negar, ele estava certo, não tinha racismo. Porque para ter racismo explícito, e aqui ênfase no explícito, tem que ter pessoas negras. Se não tem pessoas negras, a gente não vê o racismo acontecendo no Instituto de Física. Realmente. Existia o racismo estrutural? Existia. Só que não dava para ver, porque não tinha ninguém para experimentar esse campus de força opressor. O racismo começou a aparecer, de verdade, de uma maneira que a gente não tem como falar que não exista, depois que as pessoas negras começaram a entrar pelas cotas. E aí a gente pode falar que a gente está começando a ver a transfobia estrutural de uma maneira mais descarada agora com as cotas trans
sendo aprovadas em diversas universidades e as universidades que estão se recusando a aprovar cotas trans. E aí a gente vai começar a ver as brigas que a gente tem para questão do nome, tanto implementar nome social quanto fazer a retificação do nome. E aí uma coisa que parece, tipo, que você não pensa até estar na universidade, a universidade tem vários sistemas administrativos. Você vai lá e muda o nome da pessoa num sistema. Tem que propagar para os outros. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Não é. Então isso é uma questão que tipo, só vai aparecer quando aparecer. Sim. Tem a questão dos banheiros, que é uma disputa tremenda. Afinal, na sociedade que a gente vive, os banheiros e os outros demais espaços segregados por gênero são espaços muito importantes da fazição de gênero. Não dá para falar em fazer gênero sem falar do papel importante que os banheiros ocupam. Por isso são espaços de disputa, porque quem ocupa o banheiro feminino é quem pode se chamar de mulher. Então existe toda a briga com as mulheres trans e as travestis que estão querendo entrar nos banheiros femininos, porque se elas entram, elas são lidas como mulheres, elas são aceitas socialmente como mulheres, então tem toda essa briga, e aí isso daí vai para as questões esportivas, e aí a discussão se espalha, e aí vai começar a refletir nos projetos de lei que estão tentando falar, ok, já que a gente não está conseguindo ganhar pela natureza, a gente vai tornar legal a lei que a gente gostaria que seja natural, fosse natural. Ai, meu Deus, loucura. Assim, a gente fica meio até sem saber o que fazer, né? Porque, assim, eu acho que o que a gente estava até conversando aqui e estava até dando uma pesquisada se a UFMA ela já tinha implementado o sistema de cotas. Era aquela pergunta, a gente sabe que não, mas vamos ter certeza? Vamos ter certeza. E, de fato, não tem. Aqui eles não implementaram. E a gente fica... Assim, é uma situação muito delicada, porque a gente não sabe o que faz. O que faz, o que fala, como fazer, quem procura, como ajudar. Como a gente aborda esse assunto dentro das ciências exatas, como a gente conversa com os alunos que se enquadram nesse público, e como é que a gente chega e realmente conversa, sabendo que a universidade tem funcionado dessa forma, e se ela escolheu não operar nesse método, utilizar as cotas e tudo mais, é uma questão que está além do que a gente agora, como aluno da pós-graduação, consegue também começar a estruturar com eles, conversando com eles, com alguns que estão adentrando a graduação. Aí eu vou ser obrigado a discordar, porque todos os movimentos de cotas partiram dos corpos discentes. Nenhum foi de cima para baixo. Todos foram Você pode repetir? Todos os movimentos de cota que eu sei a história, e aí eu vou falar de uma maneira mais específica, a Unicamp e o FABC partiram de baixo, partiram de reivindicação discente. Então, a solução, e o que a gente está tentando fazer aqui na USP, está difícil, mas a gente tem que dar um pouco de paciência. A USP foi a última universidade a adotar cotas raciais. Se a gente não for a última a adotar cotas trans, a gente já ganhou. Mas a questão é movimento de base, é criar coletivos, criar dentro do movimento estudantil a pressão por cotas. Não vai vir de professor, não vai vir de dirigente, porque para eles isso não é uma urgência. A urgência é para o corpo discente. E vai vir de reivindicação. Uma coisa que talvez seja mais fácil é começar a atacar nos programas de pós, porque cada programa de pós tem a sua autonomia para colocar cotas. Então, talvez no programa de vocês consigam lutar para colocar cotas. Por exemplo, no programa que eu sou docente, eu não consegui lutar ainda para ter cotas, porque eu acabei de... Eu ainda sou temporária, tipo, estou como pontual, mas me deram o encargo de redigir o exame de ingresso. Eu faço, coloco uma questão sobre vivências trans e LGBT.
Então, não temos cotas, mas nós temos uma prova, mas no veio de vestibular indígena, voltando, falando, não, tudo bem, não vai ter cota, porque eu ainda não tenho voz para brigar por isso, mas a gente vai fazer uma questão que vai selecionar pessoas LGBT, pessoas que pelo menos se importam com a questão trans. Então, assim, existem métodos de resistência e a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Às vezes, o que eu faço é uma questão no exame de ingresso, 30% da nota. Mas é o que eu consigo fazer agora. Mas aos poucos a gente vai nucleando, a gente vai ganhando força, a gente vai ganhando mais voz, até o ponto que se torna insustentável dizer o não para uma cota, para algum outro programa de ação afirmativa. E aí, dando continuidade aqui na nossa conversa, e aí a gente queria saber como é que você equilibra, ou tenta equilibrar, a questão da militância, do trabalho sindical e da produção acadêmica, sendo um corpo dissidente. Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Ainda mais nesse momento em que o neoliberalismo está atacando as universidades de uma maneira muito forte, tanto na questão de grana para financiamento, quanto da própria questão do produtivismo acadêmico. E, em parte, voltando ao que eu já comentei, a minha transição de carreira foi motivada porque eu não ia conseguir abraçar tudo. Eu tinha que escolher o que abraçar. Porque o tempo é finito e eu também quero viver. E então, uma das coisas que eu fiz foi, vou alinhar minha pesquisa com a minha militância, que é de interesse sindical, e aí é meio que, eu faço uma coisa que vale para 2, 3, e aí eu só vou mexendo no nível do texto. Então, essa é a estratégia principal, matar, 20 coelhos com meia cajadada. Parece fácil falando, mas só parece, porque eu ainda não entendi direito como fazer isso, mas eventualmente eu vou entender, eventualmente as coisas vão fluir. Mas é isso, é tentar fazer uma coisa só que valha para várias coisas, porque o tempo é pequeno, as demandas que a gente tem, que não são literalmente acadêmicas, né, de passar nota, corrigir prova, mexer no sistema, organizar coisa, comissão, exame de ingresso, atribuição de bolsa. É tanta burocracia, que assim, a gente investe, pelo menos 20% do nosso tempo lidando com burocracia, assim, 20% baixo. E aí tem uns 20 a 30% que você está em sala de aula, sobra pouco tempo para fazer pesquisa, pouco tempo para orientar, aí o que acaba acontecendo? A gente precisa produzir, né? Então trabalha mais do que 8 horas por dia, trabalha fim de semana, trabalha no feriado, trabalha durante as férias. E isso é uma coisa que, ano retrasado, eu me coloquei, eu gosto de fazer resoluções de ano novo, e a do ano retrasado é que eu não trabalharia de finais de semana. E 2025, realmente, eu conto nos dedos de uma mão os fins de semana que eu trabalhei. Ai, que bom. E, assim, boa parte deles foram, trabalhar em viagens para a reunião do sindicato, e teve 1 ou 2 que eu trabalhei por coisas da USP propriamente dita. Mas aí o preço que eu paguei foi diminuir um pouco a minha produtividade, que não é uma coisa boa, e um pouco de sobrecarga durante os dias da semana. E aí esse ano o meu plano é, não, agora eu quero trabalhar no máximo 8 horas por dia, mantendo os fins de semana livres para poder ter meus hobbies, fazer meu exercício físico, curtir um pouco a vida, porque a vida voa e de repente você não consegue fazer mais nada, você morreu e o que você fez? Só trabalhou. Bom, né, existe esse trabalho, coisas que realmente não tem como, precisam ser feitas, mas que a gente
entenda que, para além da profissão, existe a pessoa, né? E existe aquela família daquela pessoa, existe os hobbies, o próprio descanso, o não fazer nada também dentro, e para que a saúde mental consiga ir dentro disso tudo, ainda precisa desse equilíbrio entre as coisas, né? Entre essas obrigações. O aprender a dizer não, né? Sim. E isso é uma questão, tipo, tanto do ponto de vista do capitalismo, né? A gente não só aprende a dizer não, e o brasileiro não sabe dizer não de uma maneira geral. Sim. Então, assim, pelo menos para mim foi um trabalho muito intenso na terapia de, tipo, não, eu posso dizer não, e assim, eu não sei falar não tão bem ainda. Eu, em geral, dou uns não meio torto, no sentido, tipo, eu não posso agora, mas eu posso depois. E aí as pessoas acabam falando, não, depois não serve. Então beleza. Os não são diretos, mas é aprender a dizer não. E se a gente não aprende a dizer não, a gente se afoga fazendo coisas que a gente não quer fazer, que não tem importância pra gente e que não vão levar a gente para onde a gente quer, só vão matar a gente. Gasta tempo e energia para algo que não era necessário, né? Só porque a gente não conseguiu dizer o não, só o não, sem inventar desculpa, porque também tem isso, né? A gente não sabe falar não e inventa desculpa para não dizer o não, só o não. A gente estava falando um pouco aí da produção científica, né? E a gente queria que você pudesse falar um pouco para a gente da importância de ler, de escutar, de acompanhar trabalho de pessoas trans. Então, ler intelectuais trans, acompanhar trabalho, tanta coisa que realmente às vezes a gente não sei se é porque não tem tanto, mas o que é importante, assim, a importância de ter esses intelectuais nessas produções. Tá, então deixa eu mudar um pouco. Eu vou responder outra pergunta. Tá bom. Mas você vai entender por que eu vou responder outra pergunta. Tá bom. Porque a pergunta que eu vou responder é por que é importante ler intelectuais negros. E é a mesma pergunta, se você for pensar bem. Só que eu vou falar da perspectiva de quem tem que ler. Porque tipo, eu sou trans, para mim é óbvio que eu tenho que ler pessoas trans. Uhum. Mas eu não sou negra, eu sou branca. Então, por que eu deveria ler intelectuais negros? Porque eu não experiencio racismo. Eu não sei a dor do que é sofrer racismo. Eu posso imaginar algumas coisas, e eu só sou capaz de imaginar algumas coisas porque eu convivo com pessoas negras, eu colaboro com pessoas negras, eu leio pessoas negras e eu consigo ver algumas similaridades entre as estruturas racistas e o racismo, e o sexismo, a transfobia. E aí eu consigo, a partir do que toca na minha pele via transfobia, imaginar o que é o racismo. Mas é imaginar. E eu não sei o que é ser racismo. Não sei o que é sofrer racismo. Agora eu sei o que é fazer racismo. O que é ser uma pessoa racista. Porque eu li, eu entendi algumas das estruturas racistas, porque quando você é socializada como uma pessoa branca, não existe racismo. Você não sente isso, você só está se beneficiando de um sistema que para você sempre existiu, sempre foi perfeito. Você não entende por que as pessoas negras estão reclamando. Existe um esforço da pessoa branca de entender que foi criada uma estrutura, essa estrutura ela não é natural, essa estrutura ela foi construída para colocar a pessoa branca em cima da pessoa negra, porque a pessoa branca está pisando na pessoa negra para ela poder ficar lá em cima, curtindo o sol, curtindo as vantagens do capital, enquanto as pessoas negras estão se matando de trabalhar. Só que quando você está lá em cima, o seu normal, porque você vai estar cercada só de pessoas brancas, não sei o que essas pessoas estão reclamando. Ou vem aquelas frases, eu não vejo cor da pele. Você não vê cor da pele porque isso não é importante para você. Porque ela não te afeta. Você ser branca te coloca numa situação que você não precisa pensar nisso. E você só vai começar a refletir do privilégio que é ser branca no momento que você lê intelectuais negras. Que você vê, puta que pariu, olha a merda que eu faço.
E às vezes, mesmo indiretamente, eu sou responsável por isso. E aí você vai começar a pensar, tá, como é que eu posso ajudar, como eu posso contribuir pela luta antirracista, como eu posso ter atitudes antirracistas. E você não tem que virar e pedir, por favor, meu amigo negro, minha amiga negra, me ensine como ser uma pessoa antirracista. Não é papel da sua amiga, do seu amigo negro. É seu papel. Existem inúmeros intelectuais negras que você pode ler. Então, tipo, o último livro que eu terminei de ler foi o Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. E é meu papel, é meu dever, como uma pessoa branca, estudar o racismo. Porque isso é um problema meu. É um problema da branquitude o racismo. Não é um problema da negritude. É o nosso problema. A gente criou essa bosta, a gente que tem que resolver. Essa treta é nossa. Sim. E agora troca racismo por homofobia, que eu acho que você tem a sua resposta. É a mesma coisa. Sim. Aí a gente a gente faz algumas leituras em conjunto e depois a gente faz como se fosse um clube de leitura aqui entre o pessoal do espaço aqui do nosso laboratório. E aí a gente estava lendo O Lugar de Fala da Djamila, né? Então é isso, né? É o nosso lugar de fala dentro. Não é tomar o lugar de fala do outro ou pensar como é que é o meu lugar dentro, o nosso lugar, entendendo o nosso papel dentro desse espaço, dentro dessas vivências, dentro dessas situações de racismo, desse sistema. Isso, essa é a palavra, dentro desse sistema. Até porque, se você vai falar, você sendo uma pessoa branca, você vai falar de racismo para outra pessoa branca, a chance da pessoa branca te ouvir é maior do que de uma pessoa negra. Então, além de ser um problema nosso, porque foi a gente que criou essa bosta, o nosso coleguinha branco vai ouvir a gente melhor do que uma pessoa negra. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade em resolver a questão do racismo. Sim, tu tem toda a razão. Pode. Então, aproveitando que você já falou da Bell Hooks, inclusive, a gente queria que você colocasse como um conselho para o pessoal, para o restante do laboratório, principalmente os alunos da graduação que estão entrando agora, os futuros alunos que vão entrar também esse próximo semestre, o que você poderia colocar como vivência, o que você poderia colocar como poderia dizer para os alunos trans ou para os alunos que estão entrando no nosso espaço, que a gente discute essas vivências, que vão ingressar agora nos cursos de ciências exatas, as tecnologias em geral, já que o Maranhão não faz parte desse grupo que resolveu acolher e que se sente intimidado pelo ambiente acadêmico, principalmente por conta dessa questão de ser um espaço que, querendo ou não, é majoritariamente formado por homens, é formado por homens brancos, é formado por uma opressividade que vem desde lá de cima. Então, os alunos que não fazem pesquisa com esses homens são meio que não vistos fazendo ciência, não são vistos fazendo realmente o que a universidade propõe como espaço ali. Uma forma de encorajar esses novos alunos que estão entrando no espaço. Tá, então a primeira coisa, procure os seus. Procura a sua turma. Então, você é negro, vai procurar os outros alunos negros. Você é LGBT, vai procurar os outros alunos LGBT. Uma coisa que eu percebi, eu já tinha percebido, mas ficou muito nítida nessa marcha trans. Brasília é uma cidade super violenta e é uma cidade muito difícil de se locomover porque ela foi uma cidade pensada para carros, não para pessoas. E eu estava saindo um pouco antes da marcha trans e, tipo, andar em Brasília não é trivial. Eu sabia que eu tinha certeza que para conseguir pegar um táxi para voltar para o meu hotel, eu ia ter que passar por uns lugares meio estranhos. E aí eu vi um trio de pessoas, obviamente LGBTs, andando. Eu me aproximei delas e falei, posso andar com vocês? Eu tô querendo pegar um Uber. Primeira coisa, por favor, anda com a gente. Eu sou... E aí começamos a gente a se apresentar e assim, colou imediatamente. Parecia que tipo, a gente era melhores amigos há muito tempo. Então, procura a sua turma. Ande em bando. Use essa tecnologia ancestral de segurança. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar. E o segundo conselho é leia intelectuais negros, trans e de outras minorias. Por exemplo, leia intelectuais indígenas. Saia do cânone cis hétero branco masculino. Certo.
E, para finalizar o nosso papo, uma palavra ou um conceito que você defina a ciência do futuro. Localizada. Localizada. Localizada no sentido de... Ou sujeitada. Sujeitada fica melhor do que localizada. Deixa bem claro o que eu quero dizer.